Graça que me salvou, graça que me alcançou, graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, o teu infinito amor, Senhor. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe, que me abre. Graça que me envolve, que me acolhe. Graças te darei, Senhor, tua misericórdia. Graças te darei, Senhor. Eu enfim. Vamos ainda louvar ao Senhor, irmãos. Vamos cantar Nome Precioso, do cantor cristão, de número 62. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. A nossa esperança, que é Cristo Jesus. Este nome nos dá consolo. Esse nome é precioso, é venerável, o nome santo do nosso Deus. Vamos exaltar, glorificar a Jesus. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, hoje traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, nome santo e venerável, é Jesus, amado Deus. Rei dos reis, Senhor eterno, tu, ó
fé, a esperança do porvir. A palavra está com Fagner. Amém. Eu estava até liberado aqui, né? Amém, irmãos. Então, vamos então passar a palavra aos irmãos, somos poucos. Temos só eu, Levi, Joelma e Débora. Os irmãos querem fazer algum pedido? Eu deixo aberto para esse breve momento de oração, para nós orarmos uns pelos outros. Eu quero agradecer a Deus, irmão, pelas bênçãos recebidas do Senhor. Agradeço a Deus pela melhora do Zezinho. Eu louvo a Deus pelos momentos difíceis que passei e tenho passado, mas eu agradeço a Deus que Deus tem tomado providência na vida e na saúde dele. Eu peço a Deus agora que Deus nos ajude, que continuamos com os tratamentos e que Deus venha abençoar. Tudo eu coloco nas mãos do Senhor. E eu peço a Deus pela vida da minha família. Quero colocar nas mãos do Senhor a nossa localidade de Tocos, a nossa igreja, a vida de todos os irmãos. Coloco também nas mãos de Deus, né, esse momento difícil que estamos passando de saúde, com esse vírus aí. Que Deus esteja na frente, né, amenizando esse momento tão terrível. Nós sabemos que todas as coisas, né, provém do Senhor, Ele que sabe como fazer, o que fazer, todos os poderes estão nas mãos dele. Às vezes a gente, né, pensa que a gente é tão sábio, mas diante do Senhor nós não temos sabedoria nenhuma. Eu quero pedir pelas minhas sobrinhas de São Paulo, que Deus esteja lá com elas nesse momento. Também lá o momento está muito crítico também, esse vírus, que Deus esteja protegendo elas lá. E todos os meus familiares. Esse é o meu pedido. Irmãos, eu quero glorificar a Deus, exaltar mesmo o Senhor, porque nessa semana estamos todos aniversariando. No próximo dia 8, depois de amanhã, a Primeira Igreja Batista de Tocos está completando 26 anos. A irmã Débora, a irmã Maria Joelma, o irmão Levi, eu, a irmã Vera, estávamos lá na organização, naquele 8 de janeiro de 1995. E ele tem mantido a igreja, né? E nós cremos piamente que vai mantê-la até o dia de Cristo, quando a igreja vai subir com ele. Então, quero me deter nesse pedido, né? Muito especialmente, pedir a Deus, né, que continue abençoando a igreja e parabenizando a todos os irmãos. Pedir por cada um. Nós não vamos poder fazer festa, como sempre fizemos, mas a irmã Helen, irmão Tiago, irmão Carlos Felipe, uma irmã lá de Goitacazes, irmã Débora, que já esteve aí, vai estar fazendo a parte de música, juntamente com o irmão Levi. Eu tenho tentado algum pregador, mas está muito difícil. A maioria de férias e alguns poucos auxiliares, né, que estão nas igrejas, os pastores tiram férias nesse período. Eles estão com compromisso, mas vou tentar, até domingo. Convidei o irmão Josias, mas ele está com compromisso em Caxias. Então vamos, né? Esse é o meu pedido. Agradecer a Deus pelo dia, pela bendita salvação
por Jesus e pelo Espírito dele que está em nossas vidas e na direção de cada um de nós. Deus seja louvado. Amém. Amém, irmãos? Então, mais alguém quer fazer algum pedido? Senão, nós vamos orar. Aguinho, quero agradecer a Deus por tudo. Uhum. Falar. Danilo? Aguinho, Pode falar. só agradecer a Deus por tudo aí mesmo e pedir. Agradecer a Deus por tudo e pedir a Deus, né, pelos trabalhos da igreja, né, que tem voltado. Que possamos, né, estar apanhando cada um sua parte que tem que fazer, para que possamos, né, dar continuidade ao trabalho da igreja. Amém. Amém. Pastor, queria falar alguma coisa? Não? Não, pastor? Não, né? Então, vamos orar, então. Eu também coloco minha família nas mãos do Senhor, né? Minha casa, as lutas que as enfrentamos, normais, né, irmãos? Que enfrentamos aqui, a criação do nosso filho, do Jonas, né? Às vezes é bem difícil para lá, é muito, muito difícil, né? Muitas vezes para ela, para nós. Às vezes ficamos ansiosos, preocupados, mas está nas mãos do Senhor, coisa que eu creio que muitas mães, muitos pais enfrentam hoje, né? Porque vivemos num mundo que sofre, né, muito com as consequências do pecado, um mundo decaído, perdido. São vírus, são infecções que vêm sobre nós, doenças, né? E doenças variadas, mas tudo está nas mãos do Senhor. As lutas são grandes muitas vezes, mas nem sequer chegam perto da grandeza do nosso Deus. Nós mantemos os nossos olhos fixos na eternidade, né? Onde saberemos que preciosa é a morte do justo para o nosso Deus, né? E aí sim, né, cessarão toda dor, todo sofrimento. Nós cremos nisso, a esperança está firmada em toda certeza, né? Porque sabemos que a palavra de Deus é fiel, ela se cumprirá. Deus não é homem para que minta. Nós nos apoiamos em todas essas verdades das Escrituras, né? Portanto, né, nós lutamos, continuamos essa luta que enfrentamos esse mundo, mas nossa esperança está firmada em Cristo Jesus, em Deus, nosso Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar, colocando a vida da nossa igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor por mais esse ano. Um aniversário totalmente atípico, né? Diferente de todos que nós já enfrentamos, que nós já passamos, né? Da nossa igreja, com tantas tantas coisas que estão acontecendo diferentes de como tem acontecido. Mas em tudo nós descansamos no Senhor. Ele é um Deus que é soberano, né? É o Deus que está na direção e no controle de todas as coisas. Nós descansamos nesse nosso Deus. Pedir a irmã Joelma para que esteja orando. E para nós, então, encerrarmos esse momento de oração. Pedir a irmã Vera também para que ore, depois da nossa irmã Joelma. Tá ouvindo aí, irmã Vera? Tá, né? Tá bom. Vamos ter essas duas orações. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, querido Deus, por esse momento em que estamos cultuando ao Senhor. Pai, nós te colocamos nas tuas mãos, Senhor, essa direção. Abençoa o teu servo, irmão Fagner, Deus, que está na direção desse culto, meu Pai. Usa essa vida, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Pai, nós te damos glórias e honra, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, ó Pai.
Muito obrigada, meu querido Deus, pelo carinho que o Senhor tem pelas nossas vidas, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Pai, agora nesse momento, Jesus, nós te pedimos, querido Deus, por todos esses pedidos que foram entregues aos seus cuidados, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, nos livrando, ó Pai. Ó, meu Deus, que nós possamos estar te buscando a cada momento das nossas vidas, ó Pai. Não só nos momentos bons, ó Deus, mas nos momentos também de dificuldade. Nós temos que louvar ao Senhor. Ó, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor Jesus, por tudo que eu tenho passado. O Senhor sabe das minhas lutas, meu Deus. Tem sido muito difícil para mim, mas o Senhor está ao meu lado, Senhor, me ajudando, me dando força, Senhor, me sustentando, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus, eu estou vendo, ó Pai, que a vitória já está, Senhor, Amém. junto, ó Pai, da minha vida, ó Pai. Amém. Abençoa a vida do Zezinho, meu Deus. Essa enfermidade, meu Deus. Eu te agradeço porque ele está se recuperando, ó Pai. Ó, meu Deus, que o Senhor esteja a cada momento nessa vida dele. Que ele possa, meu Deus, ter fé em Ti. Que a fé dele venha a cada momento ser acrescentada no Senhor, ó Pai. Que ele venha ter fé. Que ele venha saber que tudo isso, ó Pai, que passamos por essas provas, mas o Senhor não dá carga maior do que nós não podemos levar. Eu te agradeço, meu Pai, por esse momento que estamos passando. Ó, meu Jesus, abençoa os pedidos de cada irmão que foi feito, irmão Fábio, meu Deus. O Senhor sabe das nossas necessidades, ó Pai. Antes mesmo de nós entregar nas mãos do Senhor, o Senhor já sabe, ó Pai. Muito obrigada, meu querido Jesus, porque o Senhor tem providenciado, ó Pai, maravilha em nossas vidas, ó Pai. Mesmo com as lutas, meu Deus. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, a nossa igreja. Esteja, meu Deus, nos livrando, Senhor, de todos os mal, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha aquecer a nossa fé. Te pedimos, meu querido Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão. Venha colocar desejo no coração dos teus servos para ser obreiro do Senhor, ó Pai. E venha ter responsabilidade com a sua obra, meu Deus. Ó, meu Jesus, que não sejamos crentes preguiçosos, mas sejamos crentes, ó Pai, na obra, que possamos, meu Senhor Jesus, sentir prazer de estar fazendo a obra do Senhor, ó Pai. Eu coloco nas mãos do Senhor, meu Jesus, todos os grupos, meu Pai, da tua igreja, os grupos das crianças, os grupos, Senhor, dos jovens, o grupo dos adolescentes, o grupo dos adultos. Ó, meu Pai, que o Senhor esteja aquecendo cada grupo, ó Pai. Te pedimos, querido Deus, entregamos nas mãos do Senhor a vida do pastor Fábio, ali, Senhor, naquele rebanho, meu Deus, que possamos nós, ovelhas, estar juntos, Senhor, do teu servo, fazendo a obra do Senhor, ó Pai. Ó, meu querido Deus, abençoa a vida de cada irmão, Senhor. Ajuda, querido Deus, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Abençoa, meu querido Pai. Ó, meu Deus, nós entregamos nas mãos do Senhor esse momento desse vírus, meu Deus, que tem ceifado tantas vidas, ó Pai. Ó, meu Senhor Jesus, tome em tuas mãos, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de poder. Sabemos, ó Deus, que na hora certa tudo isso vai acabar, meu Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus poderoso,
E nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, e confiamos em ti, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha também retirar dos nossos meios tudo aquilo que não é da sua vontade, tudo aquilo que não é do seu agrado, meu Pai. Ó, meu Deus, que nós possamos estar unidos uns com o outro, Deus, que não venha ter crítica nem rebeldia, mas possamos estar juntos para louvar e adorar o teu santo nome, porque só o Senhor é merecedor, Pai, de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória, Pai. Amém. Tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém, por hoje, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Continuar orando. Senhor, nós queremos te agradecer o momento doce onde estamos reunidos como igreja do Senhor, um pequeno grupo, sim, mas dedicados à tua causa. Nós queremos que o Senhor visite os nossos lares, nos abençoando. Sabemos que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres como igreja do Senhor. 26 anos, a Igreja Batista aí em Tóquio, que foi organizada para honrar, glorificar o teu nome, por tua graça, ela foi organizada. E Fábio, como primeiro pastor, nós queremos te bendizer, ó Deus, e pedir mesmo por nós mesmos, ó Deus, por Fábio, como pastor, para ele sempre honrar o teu nome e bendizer o teu nome e ser sempre fiel ao Senhor, por tua graça. Nós sabemos que é por tua graça, nós não merecemos, então fazemos por onde agradar o Senhor totalmente, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Nós queremos te pedir, então, ó Deus, por domingo, onde vamos ali prestar culto de amor ao Senhor, de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz, fará na nossa vida. Ela nos deu a salvação em Cristo, nos fez irmãos em Cristo. Se a gente não fosse irmão, a gente não ia se conhecer. Então, é por causa do Senhor, o Senhor nos amou primeiro. Por isso, nós amamos uns aos outros, amamos o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, enche nosso coração de gozo, de alegria no Senhor, de real alegria, verdadeira alegria que vem do Senhor. Não vem de circunstâncias e não vem mesmo do outro, mas vem do Senhor. É muito interessante isso, muito forte. E o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem o primeiro lugar na nossa vida. Então, haja o que houver, nós não vamos ficar abalados, porque nós temos o Senhor. E graças a Deus por isso. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, necessitando de saúde, socorro, Senhor, estão nos hospitais, estão nas suas casas, às vezes nos últimos momentos, ó Deus, de vida, na dependência mesmo do Senhor, só possa visitar essas pessoas, suas famílias que sofrem também junto, Deus, os médicos, os enfermeiros, quanta dedicação. Queremos pedir também por nós mesmos, ó Deus, como crentes, num tempo de teste mesmo para cada um de nós, como igreja do Senhor. Se vamos viver covardemente em casa ou se vamos levantar a bandeira do Evangelho e prosseguir. Faz-nos, ó Deus, perseverar na fé do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos falhos, somos incapazes, mas dependemos do Senhor. E com o Senhor nós vamos caminhar. Obrigada, Deus, por 26 anos de organização da Igreja Batista em Tóquio. Organizada, e ali está, naquele mesmo lugar, há 26 anos, para louvor da tua glória, ó Deus. Te bendizemos, Senhor, pedimos que o Senhor mesmo faça crescer com mais jovens, adultos, adolescentes, pessoas entregando sua vida ao Senhor. Sabemos que é obra da tua graça, isso vai acontecer, certamente. Nós queremos, então, ó Deus, sempre te louvar, sempre te agradecer. O privilégio
a honra e a grande responsabilidade que o Senhor nos dá nesse tempo de retornar a todos. Realmente, o Senhor está esperando realmente de nós. Conta conosco para levar à frente essa igreja que é tua, ela não é nossa, é do Senhor. E por isso, tanta responsabilidade, né? Algo muito sério. Ai de nós. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vou passar então a palavra para o pastor. Pastor, Deus nos abençoe. Através da palavra ministrada pelo Senhor. Deus abençoe, pastor. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos dar continuidade aos estudos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Corinto era a cidade. Ela ficava e fica na Grécia, berço da sabedoria humana. Lá se levantaram os maiores filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles. É nesse contexto que Paulo escreve a carta. Havia muitas indagações na igreja com relação à questão da sabedoria humana. E Paulo, nesse momento da carta, irmãos, ele vai fazer um contraste entre a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, e a sabedoria divina. Podemos dizer que entre a verdadeira e a falsa sabedoria. Se há alguém que poderia se orgulhar da sabedoria, é Deus. Mas ele não é assim. Deus é um Deus humilde. Ele diz mesmo que ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Ele se humilhou. Jesus chegou a dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo chega a dizer também que a sabedoria de Deus é tão elevada que ela é insondável. A mente nossa é pequena para entender tudo da sabedoria de Deus e do próprio Deus. Sabemos o suficiente para nossas vidas. Mas então Paulo vai fazer um contraste e mostrar a igreja que estava numa sociedade que se orgulhava extremamente da sabedoria. Hoje nós vamos fazer uma exposição do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 16. Não vamos esgotar tudo hoje, mas vamos caminhar. Vou ler para começarmos. Capítulo 1, versos 18 e 19. Paulo vinha falando de uma divisão que estava, dentro da igreja, cada um tomando partido de Pedro, de Apolo, de Paulo, e ele vai mostrar por que Deus o enviou a Corinto, e por que Deus, através do seu Espírito, o inspirou para escrever essa carta. Ele precisava dizer, e disse realmente muitas coisas à igreja. São 2 cartas e bem extensas. Capítulo 1, 18 e 19. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem ou estão se perdendo. Mas para nós que já fomos salvos, que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é o Evangelho, poder de Deus, que nos salvou. Pois está escrito, Paulo está citando o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14. Está escrito: destruirei, Deus já dizia através do profeta, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos
instruídos. Deixa aberto aí e vamos orar. Pai, conduza-nos, Senhor, passo a passo, no estudo, no culto que estamos prestando esta noite. Pelo Teu Espírito, que Ele penetre nossas mentes, trazendo luz aos nossos corações e mexendo com a nossa vontade, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Paulo, ele vai falar, versículo 17, capítulo 1, 17, sobre a questão da sabedoria. Ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. No modo de falar, né? Há muitas pessoas que são atraídas pela eloquência dos pregadores. Versículo 19: destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência dos humildes. A questão também do modo de pensar. Mas ele está fazendo, como eu disse, um contraste. Versículo 21, ele diz assim: visto como, vai falar sobre a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui vemos um outro atributo de Deus também, o atributo da justiça. Imaginou se só pudesse ser crente as pessoas de alto nível de estudo, de sabedoria humana? Não. Deus confunde, na verdade, a estes, mas ele é atraído pelos humildes, porque ele é um Deus de humildade. O plano de salvação determinado por Deus, pela sabedoria de Deus, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não, Deus, dentro da sua simplicidade, humildade e sabedoria dele, ele não é atraído pelos sábios segundo a carne, pelos sábios humanos. Resumo, irmãos. Desculpe. Ainda vamos falar no capítulo 1, versículo 24. Vamos ver que Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. 24, capítulo 1. Mas para os que foram chamados, todo crente é chamado para ser santo. Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No verso 30 do capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus fez de Jesus a nossa sabedoria. Ninguém deve confiar na sua, mas na sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo que nos foi dado, além de sabedoria, justiça, santificação e redenção. Versículo 30, capítulo 1. Mas vocês são dele, de Deus, em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus, quer dizer, Deus fez de Cristo sabedoria e justiça e santificação e redenção para cada um de nós. Vamos fazer um resumo até aqui. Podemos dizer que qualquer tentativa de estabelecer a salvação fora do fundamento de Jesus Cristo crucificado é completa loucura. Pensar em salvação, buscar em salvação, crer em salvação, sem Cristo e a sua cruz, é uma completa loucura. O apóstolo Paulo, ele até admite a eficácia da sabedoria humana. A Bíblia não faz apologia à ignorância. Paulo não ignora, Deus não ignora isso.
ele vai dizer mesmo, no versículo 17, como já lemos, que há muitos que são eloquentes, têm facilidade de discorrer os fatos, de mostrar situações, né, de convencer as pessoas. Ele mostra mesmo. Ele diz que até mesmo a sabedoria é inteligente, versículo 19. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele diz que há inteligência da parte de Deus. Mas tudo isso, irmão, não passa de palavras, né? Sabedoria humana não passa de palavras que não tem poder para mudar a vida de quem quer que seja, no que tange ao aspecto espiritual e muito menos trazer salvação ou aproximar o homem, o pecador de Deus, pela sabedoria humana. Versículo 21 diz assim, no capítulo 1, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura é mostrar um Cristo crucificado, um Cristo humilhado, um Cristo colocado como maldito, né? Todo pendurado no madeiro era considerado maldito, sendo, portanto, completamente insatisfatória a sabedoria humana em relação às necessidades e desejos básicos do homem, do ser humano. Os judeus, irmãos, o que Paulo mostra aqui em outros lugares, ele mostra não só também Jesus Cristo nos seus dias, isso está nos evangelhos. Os judeus, eles queriam um Messias com manifestações extraordinárias de poder e majestade. O Messias crucificado era, para os judeus, uma completa contradição. Eles não queriam o Messias que fosse morto. Para os gregos, irmãos, eles não criam num Deus pessoal. O nosso Deus é pessoal, é uma pessoa. Nos relacionamos com ele, ele fala conosco, nós ouvimos, ele se relaciona, ele se revelou, né? De muitas maneiras, mas de maneira especial, através da sua palavra. Mas os gregos não criam num Deus pessoal. Eles especulavam, através do raciocínio humano e do debate como caminho para Deus. Eles criam que a única maneira de se aproximar de Deus, de uma divindade, era através do raciocínio, debates e muita sabedoria humana. Um Deus sofredor era, para os gregos, um Deus sofredor era também uma completa contradição. Como que uma divindade pode sofrer, e muito menos sofrer em prol da salvação de outra pessoa? Isso era demais para os gregos. Na filosofia, irmãos, a coisa funciona da seguinte maneira: o homem sábio é rei, é quem domina, é quem governa, né? Ao sábio pertencem todas as coisas, diziam eles. Dizem eles ainda. Vamos fazer mais uma dedução. A sabedoria do mundo pode esvaziar a palavra da cruz, tirando-lhe o poder. Versículo 17. Vou explicar. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Na verdade, Satanás usa as pessoas sábias, eloquentes, né?
que sabem debater e são pessoas persuasivas. Satanás usa essas pessoas para esvaziar o evangelho na mente, não nossa, mas na mente dos que estão se perdendo. Não naqueles que serão chamados, mas na mente daqueles que estão se perdendo. Eloquência, persuasão. Persuasão é a capacidade que alguns têm de convencer as pessoas para o lado mau. Constitui-se, irmão, numa séria ameaça para o evangelho e para a igreja, a sabedoria humana. Mas volto a dizer, não para os que são chamados. As portas do inferno não podem detê-lo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas para os que estão se perdendo, isto é possível. O versículo 19, que é uma citação de Isaías 29:14, eu já li e disse para os irmãos, é porque Judá, no 8º século antes de Cristo, Judá ignorava a transcendência de Deus, que Deus está acima de tudo e de todo. Por isso que Paulo cita aqui, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, porque eles se fiam nisso, eles confiam nisso, eles se valem disso, eles se orgulham disso, e Deus disse que iria anular. A sabedoria humana, irmãos, pode realizar muitas coisas, é verdade. Ela impressiona, ela produz impacto, ela gera fama. Há alguns filósofos que às vezes se apresentam São dois ateus, mas muito cultos. Um é um tal de Leandro, né? Leandro Carnal. Leandro Carnal. Na TV. E o outro é muito convidado para falar para pessoas elitizadas, pessoas cultas. Como é que é o nome daquele outro? Enunciador, Já esteve aqui por Campos. Eles, irmãos, são impressionantes, eles impressionam. Eles produzem impacto, gera fama, as pessoas ficam olhando assim e se impactando. Eu, quando olho, às vezes, ouço, porque eu preciso ver tudo para ter base para falar. CNN, né? Normalmente CNN. Ele não me impressiona em nada. Pelo contrário, eu peço a Deus que coloque luz no coração dele para ele ver a salvação de Deus através da cruz e de Jesus. A sabedoria humana, irmãos, é impressionante também no campo da genética, da informática. Chega a premiar todos os anos as pessoas com o prêmio Nobel, né, da paz, da sabedoria, né? Pessoas que escrevem best-seller, muitos livros. Todo ano alguém é premiado. Contudo, irmãos, a sabedoria humana nunca satisfaz a alma faminta do ser humano com o perdão e a paz de Deus. Ela nunca faz isso. Impossível. Pois bem, então vamos agora mostrar mais alguns contrastes entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver algumas características e limitações da sabedoria humana. Em segundo lugar, Paulo vai desvendar a sabedoria de Deus através de 3 perspectivas. Ele vai desvendar a sabedoria de Deus através de 3 perspectivas. Primeiro, ele vai falar da palavra da cruz. Naturalmente, ele vai falar de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Versículos 28 a
25. Os outros, os caminhos de Deus e também o ministério do Espírito Santo, nós vamos ver na semana que vem. Mas hoje Paulo vai desvendar a sabedoria de Deus através dessa perspectiva da palavra da cruz. Versículo 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito, já dizia Deus e continua dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, e Deus chega a desafiar, onde está o sábio? Onde está o escriba, isto é, o intérprete da lei? Onde o inquiridor, isto é, o filósofo grego deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, todos os pregadores, todo crente, nós pregamos a Cristo crucificado, um verdadeiro escândalo para os judeus e uma total loucura para os gregos, para os gentios. Mas para nós, os que foram chamados, para todo crente, tanto os judeus, os chamados do lado judeu, tanto os chamados do lado grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O mais forte dos homens é vencido pela fraqueza de Deus. E o mais sábio dos homens é vencido pela loucura de Deus, segundo eles, naturalmente. Então, irmãos, a palavra, versículo 18, a palavra é o próprio Jesus, é o Logos, é o Verbo, como lemos no início deste culto, na leitura da santa e bendita palavra de Deus. Depois Paulo vai falar, versículo 21, 23, da pregação. Ele vai dizer em seguida que Jesus é a sabedoria e Jesus é a palavra de Deus. Ele esteve aqui para falar diretamente para nós a palavra de Deus. Isso está registrado nos evangelhos e em toda a revelação do Novo Testamento, no livro de Atos, nas epístolas, no livro do Apocalipse. Jesus é a própria sabedoria e a palavra de Deus. Paulo comunica, irmãos, a sabedoria de Deus em palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Paulo era um homem extremamente culto. Paulo era, na cidade natal dele, né? Saulo de Tarso, era uma cidade de formação de pessoas cultas. Ele primeiro se formou lá. Ele conhecia a filosofia humana e depois veio para Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu tudo no que diz respeito à lei. Era um homem muito culto, mas ele não se fiava nem mesmo na sua sabedoria. Antes, sim, mas quando Jesus o dobrou no caminho de Damasco, ele entendeu isso, que a sabedoria. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ele não mostrava em momento algum os seus atributos de sabedoria humana, porque eles são, não, pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele era um expositor das Escrituras. Ele começava, às vezes, lá no livro do Gênesis, lá no início, quando na criação, no pecado, e vinha discorrendo as Escrituras e chegava a Jesus e mostrava a verdadeira sabedoria
e o poder de Deus através da cruz. Para o judeu, irmãos, ainda a sabedoria e a loucura de Deus se materializavam na palavra da cruz, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Ele não fazia outra coisa, ele amava fazer isso, ele deu a sua vida para fazer isso, para pregar a Cristo e este crucificado. Versículo 23 do capítulo 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os judeus, era uma pedra de tropeço, um verdadeiro escândalo. Esperavam um Messias com poderes sobrenaturais e não alguém amaldiçoado por Deus. Esse mesmo apóstolo escreve em Gálatas 3,13 que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Na verdade, lá quando essa prática, lá nos dias de Moisés, os amaldiçoados por Deus, os que desobedeciam tenazmente, continuadamente a Deus, eles eram crucificados, cometiam os seus pecados, as suas atrocidades, eles eram crucificados. Lembra de Pilatos que diz assim: crucifico a Barrabás ou a Jesus? Então, ele jamais era um verdadeiro escândalo o Messias dele ser crucificado como um maldito. Serve como prova de que eles estão entre os que se perdem. Eles estão se perdendo por isso, porque um Cristo morto numa cruz é um verdadeiro escândalo. Para os gregos, é inteiramente descabido Deus fazer um homem a encarnação, né, de uma pessoa. Ele não crê nisso de forma alguma. João 1,14, que lemos, né, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eles escarneciam de uma divindade que não tinha nem sabedoria, nem poder para salvar-se a si mesmo da morte da cruz. Lembram que os ladrões, né, os dois, depois um se arrependeu e disse: se tu és o Cristo, tu tens poder. Desça dessa cruz e tire-nos daqui também. Diziam: como pode crescer sem ser reconhecido, fazer o bem, curar todos os tipos de enfermidade, entregar-se aos homens para ser crucificado e morto como um criminoso? Isso é desafiar a sabedoria e entendimento humano. Não entrava na cabeça deles, muito menos no coração. Mas para os que estão sendo salvos, isto é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Deus resolveu salvar da destruição eterna muitos. Nós, graças a Deus, dessa maneira. Não, ele resolveu salvar, então, da destruição eterna, não os autossuficientes, quer dizer, que confiam em si mesmos, em sua sabedoria, nem os autossuficientes através de suas obras, que confiam naquilo que fazem, mas os que creem neste Cristo crucificado é que ele resolveu salvar. Assim, Deus destruiu realmente a sabedoria humana. Destruirei a sabedoria dos salvos e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E vamos concluir dizendo ainda que nós só experimentamos o poder salvador de Deus, ou qualquer outra pessoa só experimenta o poder salvador de Deus
quando ele se dobra e reconhece a sua falência espiritual, reconhece a sua completa nulidade, deixa de confiar no que é e no que faz e recebe o Cordeiro de Deus, o Messias, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fazer isso de joelhos, de preferência, diante de Jesus Cristo, confessando como Senhor. É o final do verso 18. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, Jesus crucificado, é o poder de Deus. Aleluia. Que ele seja exaltado e glorificado. A resposta de Deus, irmãos, a sabedoria humana em defesa do Evangelho é o seu poder demonstrado na vida dos que estão sendo salvos, à medida que atendem, que se rendem, que se dobram à palavra da cruz. Aparentemente tola e inconsistente para eles, a sabedoria de Deus é muito mais sólida e muito mais sábia do que qualquer oferta e sabedoria humana. Versículo 25, porque a loucura de Deus, vou repetir, aparentemente tola e inconsistente para os que estão se perdendo, a sabedoria de Deus, né, é para nós muito mais sólida e sábia do que qualquer oferta da sabedoria humana. Porque ele resolveu, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, qualquer posicionamento dos que estão se perdendo, dizendo que isso é loucura, ainda assim, a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria deles. E para os que acham que isso é fraqueza, o Messias morrer crucificado, ainda assim a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque por eles mesmos, pelo que são, pelo que fazem, jamais chegarão à presença de Deus. Finalmente, concluindo, para os que estão sendo chamados, o Evangelho é pregado e é através da pregação que Deus chama aqueles que haverão de crer. Para os que estão sendo chamados, Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus, versículo 24. Mas para os que foram chamados, estão sendo chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. E Deus, como há basicamente quatro necessidades para uma vida plena de salvação, para chegarmos à eternidade e desfrutarmos dela. Há quatro coisas necessárias e nenhuma delas é encontrada em qualquer ser humano, por mais privilegiado que seja. Primeiro, justiça. Segundo, santificação, ser santo aos olhos de Deus. E redenção, justiça, santificação e redenção. Desculpe, quatro coisas, irmãos. Quatro coisas. Sabedoria, né, para se aproximar de Deus e chegar à glória. Justiça, santificação e redenção, que é a própria glorificação. Então, o que Deus faz? Nós não temos os que são chamados e recebem a pregação da cruz como sabedoria de Deus. O que Deus faz? Nós não temos isso, mas Ele faz de Cristo tudo isso que necessitamos. É o versículo 30. Vou ler o 29. Aliás, para entender, é preciso ler 26 a 29, que vamos ver na semana que vem. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olhe para dentro da igreja, vê os que são chamados.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Ele chama, de vez em quando, chama um ou outro. Nem muitos poderosos, chama alguns pela sua misericórdia. Nem muitos de nobre nascimento, que nascem, né, de famílias importantes, chama alguns. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quer dizer, Paulo precisou se render, dizer que não era nada e não tinha nada para apresentar diante de Deus, né? Lá em Filipenses ele fala isso, circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ele mostra que isso tudo ele jogou para trás. Ele considerou como esterco, né? É o que Deus está dizendo. Ele se humilhou, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória tem que ser toda ela de Deus. Mas a igreja, os crentes, são dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, quer dizer, foi feito por Deus, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção final, que é a glorificação, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe. Seja Ele louvado, exaltado, engrandecido, porque nós, pelo poder da pregação, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, nós chegamos à conclusão que o que somos e o que temos, nada disso é suficientemente capaz para nos aproximar e para nos levar para a eternidade. Graças a Ele, Ele nos deu essa compreensão e nós olhamos para a cruz e vimos ali a sabedoria e o poder de Deus. Que Ele seja glorificado. Amém? Vamos orar então, irmãos. Obrigado, Senhor, pela palavra esclarecedora do Senhor. Obrigado porque a nossa mente, nós temos a mente de Cristo para entender a Tua palavra. E o Espírito, Senhor, é que ilumina nossas mentes e nossos corações. Oh, que sabedoria tremenda a do Senhor. Obrigado por poder compreendê-la, Senhor, mesmo diante da nossa pequenez e da nossa fragilidade. Obrigado. Meus irmãos, Igreja Primeira de Tocos, parabéns a todos os irmãos pelos 26 anos que estamos completando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto e nos dê sempre muita paz e muita alegria no Espírito Santo. E em Cristo Jesus. Que estejamos sempre nos alegrando em Cristo Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai. A graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo, toda comunhão, toda consolação trazida pelo Santo Espírito de Deus, através da bendita palavra dele. Seja uma realidade hoje até o dia de Cristo em nossas vidas, na vida da igreja, espalhada pelo mundo afora. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até domingo, irmão. Vamos chegar cedo lá, 6h30, para a gente começar um culto de gratidão, de louvor e de amor a Deus, que tem mantido a igreja de pé em nossas vidas ao longo desses 26 anos. Que Deus a todos abençoe. Abençoe irmão Zezinho, irmã Joelma, Vera, irmão Fagner, a irmã Débora e o irmão Levi, que participaram conosco, especialmente nesta noite de estudo, de estudo da palavra e de oração ao Senhor. Amém.